Agora a gente segue aqui com o mundo, Fred, que a gente não viveu. Que a gente vai passear pelas nossas cidades, tá? No passado, Exato. encontrando lugares que resistem e também lugares pelos quais a gente ainda passa, lugares que a gente ainda vive e lugares que também foram engolidos pelo tempo. Vamos lá, Fred. Vamos para essa apresentação do cara. A gente repete, né, Celso, o roteiro de trazer paisagens, né, tão comuns ao nosso dia a dia, mas de um tempo que ficou para trás, né, das três cidades aqui representadas, né, porque nós temos integrantes de Recife, Salvador e Fortaleza, e também que são o eixo mais próximo de cobertura do nosso podcast. E essa primeira imagem, ela é da Avenida Guararapes, né? Hoje um cenário extremamente conturbado, eu diria, né? Meio Mas caótico praticamente do igual, Recife. Fred. Praticamente Porra, igual, eu tenho assim. alguma dificuldade em tratar como praticamente igual, Fred. Não, veja só. Não tem muita dificuldade, não. As construções são as mesmas. Não tem nessa foto aí, basicamente, não tem um edifício diferente. É muito curioso essa imagem. Né? Não estou falando do trânsito, estou falando das construções dos edifícios. Por exemplo, esse onde tem essa propaganda da Rolex à direita, foi abandonado durante muito tempo. Foi comprado por uma faculdade para ser outra coisa, mas passou muito tempo abandonado. Ali à esquerda ficam os Correios, mais à esquerda ficava o INSS. Mas, assim, esse trecho aí da Vila Guarabes ele é muito curioso porque numa cidade com tantas mudanças, com tanta mudança no visual. A gente até no passado a gente falou sobre isso lá no Recife Antigo, com um edifício nada a ver ali no meio daquela área ali, mas essa área específica ela está mantida. Assim, ela é tipo, são 300 metros, mas ela é um visual muito marcante, mas que sem mudanças. Eu não estou dizendo que isso é positivo, não. Eu não estou dizendo que é positivo, só estou dizendo que é uma coisa rara. Aí é basicamente a mesma coisa aí. Não tem essa foto, não tem nenhum prédio diferente. Agora, Rodrigo, É a mesma também, coisa. essa foto é verdade. Essa foto é uma foto, porque ele é tão caótico no dia a dia, né, que nos impede de enxergar essa beleza, eu diria, né? Porque é uma cena, é uma cidade tão, são prédios tão bonitos, né? Algo tão bonito. Mas vamos seguir em frente que a gente tem outras paisagens, tá? Para ir passeando. Aí basicamente o mesmo trecho, né, Cássio? Da outra ponta, mas visto do lado Da outra invertido. ponta. E Exato. isso é legal porque você olha como o trânsito era meio assim, só uma foto raríssima, né? Uma foto colorizada dos anos 50, carro rabo de peixe, não sei se é um rabo, não é um rabo de peixe, não, mas bem estilo bem clássico dos veículos daquela época. Mas não era hoje assim a avenida é meio que dividida, né? Você É, tem um canteiro no meio, tem uma faixa assim, meu irmão, veja só. Aí a galera asfaltou e disse, ó, é com vocês. Assim, cada é com vocês aí, porque não tem nada. Agora, veja a Kombi, é guerreira demais, né, meu irmão? A Kombizinha ali, ó, no cantinho. guerreira. Guerreira demais, porra. Bicho, isso parece até uma montagem. Alguém meteu uma Kombi na foto aí, porque não tem diferença nenhuma. E aí, Isso, Avenida isso é Boa boa viagem. Viagem. Isso aí é surreal, né? E aí É surreal. mostra, a gente vai ver um pouco disso em Salvador e Fortaleza. O quanto a praia era distante, né, Cássio? Assim, a vida urbana procurava os centros porque assim, a gente falou, a Avenida Guararapes hoje, Rodrigo colocou a foto da Avenida Guararapes 72 anos depois. Se o Rodrigo colocar uma Qual era o ano daquela foto preto e branco? Aquele era anos 40 ainda, né? anos Final 50, dos anos 50 já, 50, certo. os duas são anos 50. Veja, 72 anos depois, o Rodrigo colocou uma foto e você sabe que está no mesmo lugar. Se o Rodrigo colocar uma foto da Avenida Boa Viagem agora, dá uma diferençazinha, né, Cássio? Não, e repare no trilho. Assim, veja Isso. mesmo ali, ó. No início da iluminação, colocar sistema de iluminação na Zona Sul. Pô, agora me pegou. Talvez até tenha uma cerca de foto que estou vendo aqui, eu vi o PDF todo, mas não tinha visto esse trecho do Recife. Eu não sei se já tinha ponte.
na década de 1950 já tinha a Cabanga? primeira ponte. É porque tem duas pontes. Uma é mais velha, mas é porque a antiga ponte ela era mão dupla, né? Aí hoje é que construiu uma segunda, uma vai e outra vem. Porque sem a ponte, ir para esse local aí, era assim, é que a gente já brinca aqui, era uma boa viagem. Você tem que você fazer Eu acho parecido com o que está hoje. Mostra aí, Rodrigo. Não, é isso que eu estou falando. Eu tô falando antes da ponte. Ah, tá falando da... Num prédio desse, tinha o morador da Avenida Boa Viagem todinha. Boa Viagem era veraneio. Assim, a cidade, o Recife era dentro do limite do Recife, mas não era núcleo urbano. O núcleo, por exemplo, o que é o contrário, aquela primeira imagem que a gente mostrou ali na Vila Guararapes, as pessoas moravam de forma massiva ali. Hoje não é assim. Como eu disse, assim, um daqueles edifícios ali, ele ficou abandonado por décadas. Até uma faculdade, não sei se foi de Janguier ou foi outra faculdade, mas uma faculdade comprou lá o Janguier. Foi de Janguier, né, para fazer assim. Então, as pessoas me fugiu o nome. É uma versão mais popular da Uninassal. Isso, então, mas para transformar a faculdade, uma boa ideia, inclusive, porque passou muito tempo. Aí, e as pessoas moravam ali, não moravam aí. Essas casas aí, efetivamente alguém poderia morar nessa época, aí Boa Viagem, como alguém mora hoje em dia em Porto de Galinhas, como alguém mora em Gravatasco, porque o cara escolheu morar lá, mas essas casas, a maior parte delas eram casas de veraneio. Era tipo, o cara não vai para Ponta de Pedra, o cara não vai para... Enfim, qualquer praia que você imaginar, não. O cara ia para Boa Viagem. Essa era a relação. O Recife, que já era... Detalhe, o Recife, ele era menor, mas ele era a terceira maior cidade do Brasil. E eu já até falei isso aqui uma vez. Ele foi até 1970. Tinha 1 milhão de habitantes. Agora, em algum momento, parou, né? Porque o território do Recife não é muito grande. E nessa época toda era concentrada lá na zona norte, que na verdade não era a zona norte, né? Assim, era o Recife. Só que em algum momento, como a galera criou isso aí, então, aquilo é o norte e aí é o sul. Mas na verdade não tinha esse negócio de zona de forma tão como a gente conhece hoje, de ser zona norte, zona sul. Tinha simplesmente o Recife e as regiões periféricas do Recife. E Boa Viagem certamente era uma região periférica. Rodrigo, tem um vídeo, né, sobrevoando o Recife daquela época que pode nos ajudar a identificar mais alguns lugares, né, até achar a ponte. Veja que o som do vídeo ao fundo já vai derrubar o vídeo aqui, o som. Não, das músicas dos anos Olha 50, a Vila Guararapes, né? Como é. Os mesmos prédios, tudo igualzinho, Tem nada. Essa parte é muito parecida ainda mesmo. Só que, como eu disse, muito mutuada. É igual. É a mesma coisa. Ó, o cinema moderno. Se botar o Galo, passa por hoje. Não tem nenhum prédio a mais nem a menos ali. Ó, do outro lado, do outro lado tem diferença. Esse é o lado da ponte. Do outro lado, você vê que tem um edifício onde fica o cinema São Luís. Isso já é um pouco depois, né? Esse parque já é o Parque 13 de Maio. Tem uma parte dele que vai ser reduzida, que vai virar um colégio. Esse antigo aí, né? Sem edifício. Aí é fantástico, sem nenhum edifício ali, coisa belíssima. Essa área idêntica ainda, Palácio do Campo das Princesas, Teatro Santa Isabel, o Tribunal de Justiça, tudo igual. E só, esses bairros, eles ainda bem, porque as construções são muito bonitas, eles não sofreram alteração desses. É o Pátio São Pedro, né? São 2 bairros, né? São José e os 2 bairros. Eu vejo como positivo, Fred, que a gente está vendo poucas diferenças nessas regiões dessa época. Não, sem dúvida. E ainda poderia, o que dá também uma esperança, Cássio, de dar uma arrumada, né? Esse forte ficar atrás do porto, né? Dá, até porque os prédios, esses prédios não eram prédios, são prédios grandes. Eles podem, como tanto que a faculdade vai fazendo lá, eram prédios enormes já. No futuro próximo, a gente pode ter essas ruas mais bonitas ainda, né? Tem solução ainda, nem tudo está perdido. Meu irmão, veja só, quando a cidade é bonita, com todo respeito, facilita, meu irmão. Assim, se fosse feio, não tem o que fazer. Mas a cidade sendo bonitinha, meu irmão, dá para arrumar. Pô, aí a galera subiu, viu? O avião.
Pô, ali. Agora, aquele patrocínio da Rolex ali era Star Wars. Irmão, Rolexzinho ali em cima. Isso era muito comum na cidade. Se tu vai puxar nos anos 80, se você pegar qualquer jogo da Ilha do Retiro, esse prédio ainda existe, é um prédio laranja que fica lá perto do Hospital Português. Em cima dele colocaram uma placa Arno, que era justamente para ser vista daí. Para ser vista na Ilha do Retiro. Esse prédio é muito longe da ilha, só que essa placa sempre chegava, e é justamente do lado das cadeiras, ou seja, para as transmissões na TV. E assim, ficou Fred, durante muito, muito tempo. Agora, as normas urbanas, cada cidade faz isso, elas vão adaptando até esse tipo de publicidade, que, por exemplo, essa é a mesma lógica do M da McDonald's. Aí o Recife proibiu o Mzão. Aí teve que retirar, o Recife passou a proibir, só não dá para ter um M desse tamanho no meio da pista. Aí reduz e tal. Então, assim, esse Rolex hoje em dia, se alguém pagasse, quisesse pagar, o cara não poderia, só porque a lei já não permite que tenha um anúncio como aquele. Mas aí hoje se substitui por aqueles anúncios que pegam a fachada do prédio, né, que a gente vê. Mas aí dentro de uma norma estabelecida, não você pegando a marca, desenhando aquilo tudinho e fazendo daquele jeito. Mas sempre dá para mandar o drible. Isso, O drible faz parte do Brasil.